qual for, eu gosto muito de ler a história, sabe? Porque quando eu conheço uma história de alguém que esteja próximo de mim, que seja distante, eu tenho um carinho maior. O meu respeito, o meu carinho maior cresce. Seja, claro, né, que todo mundo tem a sua história boa ou ruim, mas tem uma história a contar. E com isso não é diferente. E eu faço isso quando eu leio alguma Bíblia, alguma passagem bíblica também, que eu quero conhecer um pouco mais. Quando eu vejo alguma coisa estranha, alguma palavra estranha, eu vou lá e pesquiso. Quando louvo algum hino que também acham alguma palavra estranha, eu olho lá para ver se está na Bíblia, e aí a gente vai, enfim. Queridos, eu quero falar para vocês hoje que dos projetos que Deus tem para cada um de nós. Eu não sou muito de, assim, eu não vou muito de ler na Bíblia os versículos, porque às vezes eu acabo me perdendo na leitura. Eu gosto muito mesmo de já feito a leitura e transmitir para os irmãos, tá bom? Mas de qualquer forma, nós vamos lá no livro de Isaías 49, no capítulo, no versículo, Isaías 49, no versículo 14. Tá? Vocês podem ficar sentados, que aí eu vou dar uma pausa na leitura e a gente vai entendendo um pouco. E aí depois os irmãos podem refletir em casa, entender um pouquinho mais. Sabe, querido, a palavra de Deus vai falar aqui sobre o povo de Sião. O que é o povo de Sião? Essa palavra existe uma sequência de utilização dela na Bíblia, quando vai falar do povo de Deus. Está falando Sião, é o povo de Deus, amém? A palavra de Deus fala, querido, existe um momento ali que o pessoal está no capítulo 14, que o pessoal, o povo de Deus, naquele momento estava passando por situações difíceis e pensavam, chegou o momento, em meio a tantas coisas que eles estavam passando naquele momento, que eles pensavam assim: o Senhor esqueceu de mim, o Senhor esqueceu da gente, o Senhor esqueceu de nós. Quem de nós aqui nunca falou isso, né? Quem de nós, com certeza em algum momento nós falamos isso, meio às tribulações, meio às lutas que nós passamos, porque todos nós estamos sujeitos a provações deste mundo até que o Senhor venha nos buscar, não é verdade? Chegou o momento que eles chegaram e falaram para Deus: rapaz, Deus esqueceu da gente, Deus esqueceu de nós, assim como em algum momento eu também já falei isso. Mas o Senhor vai lá e responde para eles, fala assim: pode. Alguma mãe, tem várias versões na Bíblia, várias versões que você lê, várias versões, não é isso? Que Deus vai falar assim para ele: pode uma mãe esquecer de um filho que ainda mama, ou que amamenta, um filho que saiu das suas entranhas? Pode de repente uma mãe esquecer de um filho que ainda o ama? Claro, né, que se nós pensarmos de uma outra forma, nós vamos ver que na mídia a gente mesmo vê pessoas, mães que matam seus filhos, né? Mães que fazem coisas que a gente imaginava que não fizesse. Mas Deus está falando aqui, querido, mas Deus está mostrando aqui, está querendo mostrar o quê? Um amor verdadeiro e um amor verdadeiro, sabe? Que somente Ele. Se uma mãe que é capaz de fazer alguma atrocidade contra o filho, essa mãe realmente é uma mãe, mas não é uma mãe, não é um amor verdadeiro. Não é esse amor que Deus está falando aqui. Deus está falando de um amor verdadeiro, tá? Tanto que aqui ele usou isso aqui somente para explicar um pouco do amor dele para com aquele pessoal, assim para conosco também, tá? Seguindo, e Deus fala mais: e mesmo que essa mãe viesse a se esquecer do seu filho, mesmo que ela viesse, Deus coloca lá em cima, nas extremidades, algo que realmente nas últimas consequências ela viesse a esquecer, mesmo assim Deus fala: eu não te esquecerei de ti, eu não te esquecerei de ti. Deus fala para mim, Deus fala para você nessa noite, amado. Deus não te esqueceu de ti e jamais vai se esquecer.
E aí, querido, dou uma pausa para a gente continuar com essa. A gente vai até o versículo 16, que aí vai falar. E aí eu falo um pouco de como foi a minha vida. De repente você não me conhece, você me conhece, Diácono de Assis, que fui criado com a pastora Rosângela, enfim. Mas quem sou eu, de Assis? Sabe, querido, eu nasci, sou de Aquiraz, eu nasci em Pidoretama, né, com meus pais. Meus pais sempre foram evangélicos, sempre, como até falei alguma vez aqui. Eu, muito pequeno, ia para a igreja. Nos dias que tinha culto, a minha mãe levava a gente para a igreja. No dia de domingo, ela colocava todos para dormir, para não ficar cochilando nos bancos da igreja, e nem que tivesse alguma desculpa para ficar em casa mesmo, porque ela não deixava. Enfim, eu fui criado na igreja. Os meus pais, todos eles eram evangélicos, e todos ensinaram isso para a gente. Até aí tudo bem. Só que chegou um dia, querido, que o meu pai, ele sumiu. Certo dia ele saiu de casa e passou-se um tempo, passou-se uns dias. Chegou um pessoal lá em casa, na nossa casa, e aí ele falou que o nosso pai tinha vendido a casa. E a gente teve que sair de casa. Minha mãe a gente tinha muitos filhos, muitos irmãos. E aí foi aquela luta, né? Tivemos que sair de casa. A minha mãe morava, os familiares da minha mãe moravam muito longe. E foi aquela correria, a gente poder se virar. E aí foi como as coisas começaram a mudar na minha vida. E a gente, isso resumidamente, nós passamos fome. Nós passávamos fome, não essa fome de hoje a gente não vai comer, ou sei lá, a gente 10 horas da noite a gente não jantou ainda, vai jantar mais tarde. Não, nós passávamos fome de uma forma que nós não tínhamos o que comer no outro dia, não imaginávamos o que a gente poderia comer. Era essa a nossa fome. Eu não me envergonho de dizer isso, porque nós passamos por tudo isso, irmãos. Essa palavra aqui que eu vou ler em seguida, muito antes de eu e você, de nós nascermos, essa palavra já havia sido dita. Ela já havia sido dita, e quem falou essa palavra não é quem escreveu, é quem falou essa palavra. Ele já vivia e ele vive até hoje. Quem falou não é quem escreveu. E aí, passando por todas essas coisas, nós, como crianças ainda muito novas, nós não imaginávamos, não usávamos essa expressão de dizer, Deus esqueceu da gente, o que foi que aconteceu? Não, nós nunca pensávamos isso porque a gente não tinha conhecimento. Nós, como crianças, imaginávamos, sei lá, talvez não passava pela nossa cabeça, mas havia uma promessa de Deus, que há uma promessa de Deus para as nossas vidas, sabe? E existe. A palavra de Deus, ela nunca falhou, mano. Ela nunca falhou. Um certo dia eu ouvi alguém falar que, de repente algum de vocês talvez concorde, mas eu ouvi alguém falar outra vez que as pessoas que tomam muito café, ou que gostam muito de café, muitas das vezes é porque elas passaram fome. Claro que tem umas exceções, né? Tem alguma pessoa que tem um vício de cigarro, alguma coisa assim, que é independente, se torna dependente do cigarro e consequentemente toma um café. Mas é verdade essa questão de realmente quem passa fome, quem passou fome, ou quem gosta de café, em algumas situações eu não aceitava isso, mas depois eu fui analisar, eu realmente, de uma certa forma, o alimento que nós tínhamos era café. A gente tomava café para poder passar fome. Hoje em dia, tanto que hoje, se eu passar o dia, graças a Deus não falta nada, mas hoje se eu passar o dia só tomando café, eu passo o dia, passo uma semana, sabe? Mas o que eu quero dizer, querido, é que mesmo sem eu saber, existia uma promessa de Deus para a minha vida.
Existe a promessa de Deus para as nossas vidas. Eu tive muita oportunidade, tinha tudo para que eu de repente desenvolvesse uma outra personalidade, que escolhesse caminhos errados, ou sei lá, encontrasse alguma justificativa para que eu rejeitasse a Deus, mesmo depois que eu reconhecesse que talvez Deus tivesse esquecido de mim, porque nós éramos da igreja, nós frequentávamos a igreja, nós tínhamos tudo, achávamos que tinha um futuro, o nosso futuro era com Deus e ali nada iria mudar. E chega um momento que as coisas mudam, que as coisas que a gente acha que está tudo legal, mas acontece que em algum momento a vida que a gente vive, ela é traiçoeira. Hoje nós estamos, amanhã nós não estamos, e assim vai. Mas nunca esqueça que Deus está sempre conosco e que existe uma promessa de Deus para as nossas vidas. Eu fui saber disso depois, quando Deus fala lá no capítulo, no versículo 16, que ele fala assim: eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Essa expressão que ele utiliza aqui, também os judeus em alguns momentos, dizem, algumas pessoas falam que numa certa época, os judeus usavam essa expressão, gravavam nas mãos, porque eles pegavam ali, quando eles tinham alguma coisa importante, eles gravavam na mão, no braço, para não esquecer. Deus usa essa expressão aqui, mas ele usa realmente para dizer que ele nunca esqueceu de nós, que ele vai estar sempre conosco. É isso que ele quer dizer, querido, que ele vai estar sempre conosco, não importa a circunstância, não importa se amanhã, se hoje está tudo bem, se amanhã está mal, não importa se amanhã se hoje nós estamos cantando aqui alegremente, se nós estamos aprendendo de Deus alegremente, mas amanhã pode ser que até mais tarde a gente receba uma notícia ruim, que nós não imaginávamos, que nós não estávamos esperando, e nós, pelas consequências da tristeza, do desânimo, do que veio sobre nós, a gente de repente mude as nossas atitudes e achar que Deus não se esqueceu da gente, mas que Deus nunca esqueceu, sabe? O amor de Deus é tão grande, querido, que não se dá para comparar. Não se dá para comparar amor de pai, amor de mãe, amor de irmão, porque de uma certa forma esses amores que a gente conhece muitas das vezes são amores momentâneos, que hoje ama, amanhã não ama, hoje está assim, amanhã não. O amor de Deus ele jamais vai mudar a nosso respeito, e as promessas deles não vai se afastar de nós. Nunca existe uma história de que Deus abandonou a gente. Nós sempre abandonamos a Deus com as nossas atitudes erradas. Nós não somos perfeitos, mas nós temos a palavra de Deus que possa estar sempre fortalecendo para que nós não venhamos desviar, sabe? Aí, pastor Tiago, nós vamos lá para um livro de, não sei nem quanto tempo está, mas a gente já vai finalizar, porque também não sei não. Mas deve estar. Tem 3 minutos. Ó, viu, querido? Resumidamente, tinha muito mais coisa para a gente falar, porque realmente, sabe? E aí, eu fiquei pensando assim, como foi o momento quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos no capítulo 8, pastor Tiago, lá em Romanos no capítulo 8, 35, eu fiquei pensando, qual momento o apóstolo Paulo chegou a escrever esse versículo, que ele falou assim, ele de repente estava pensando, eu não sei, quem nos separará do amor de Deus? Ele deve ter pensado assim, mas ele já tinha uma resposta. Ele ficou pensando assim, mas como é que pode? Será que existe alguma possibilidade de a gente se separar do amor de Deus? O que poderia ir além que pudesse separar o amor de Deus? Isso é o que eu penso, mas o apóstolo Paulo falou, né? Ele teve esse questionamento também. Aí ele fala mais, mesmo ele sabendo da resposta, ele falava mais assim. Ele falou mais assim: seria a tribulação, a angústia,
a perseguição, a fome, ou a nudez, ou a espada, ou perigo. E ele fala também que por amor a Deus, nós somos entregues à morte todos os dias. Somos levados à morte como uma ovelha ao matadouro. Você já pensou? Você sabe como é que uma ovelha vai para o matadouro? Uma vaca, um animal, qualquer outro animal, quando ele vai para o matadouro, ele dá uns gritos, principalmente o porco. Ele faz uns gritos medonhos. Mas uma ovelha, se você levar, ela vai tranquilamente. Você pega aqui ela e leva ela para o matadouro, ela vai tranquilo. Isso que Deus fala aqui, que o apóstolo Paulo fala aqui, que todos os dias nós somos entregues à morte como uma ovelha ao matadouro. Dessa mesma forma, porque a gente não consegue reagir, sabe? Mas ele fala também, o apóstolo Paulo também continua lá dizendo e confirmando que ele está bem certo. Ele tem uma certeza que nem não há nada. E aí ele vai responder a mesma pergunta que ele fez, questionando que achava que fosse acontecer. Ele fala, porque eu estou bem certo. Estou convencido, estou bem certo. Eu estou bem certo que somos mais que vencedores por Cristo Jesus, por aquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem os presentes, nem o futuro, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Eu procurei alguns versículos aqui para a gente não extrapolar. Mas, querido, eu só quero dizer para você uma coisa. Existe promessa de Deus para as nossas vidas. E não há nada que possa tirar. Não há nada que possa nos afastar do amor de Deus. E que, se nós olharmos para o nosso lado, onde nós estivermos, nós vamos ver que existe sempre a mão de Deus do nosso lado. Que existe a mão de Deus agindo de uma forma ou de outra. Por quê? Porque como Deus falou aqui no livro no profeta Isaías, que Ele jamais esqueceu da gente. Que Ele tem nós como como estava escrito, como se tivesse algo escrito na mão dele. Que Ele jamais vai esquecer de nenhum de nós. As promessas que Ele fez para as nossas vidas, elas irão se cumprir. E não há nada que possa apagar isso. Se Ele mesmo não quiser, vai se cumprir. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. É isso.